Com certeza vai chegar mais alguns. E a gente começa já lembrando um pouco, né? A gente já passou, já passei com vocês aqui. Deixa eu pegar meu papel aqui, eu anotei. Nós já passamos juntos, né? Essa é a terceira aula. A gente já passou pela psicose, né? A gente já passou pela o transtorno de esquizofrenia, que foi a aula que a gente teve, né, semana passada, repassada, né, tão rápido, assim, uma coisa da outra, né, para mim, assim, nossa, eu estou dando aula toda semana, mas a gente passou pelo transtorno de bipolaridade, né, transtorno de humor afetivo, aí, na última aula, foi a aula sobre esquizofrenia, e a gente falou sobre a psicose, né, a diferença ali de algumas psicoses e da psicose propriamente dita da esquizofrenia. E hoje a gente vem para um tema que, falar a verdade para vocês, é bem confuso, tá? Já vou trabalhar isso aqui, não quero desanimar vocês, mas é um tema que a gente tem que estudar muito, porque hoje é muito fácil dar a nomenclatura a doenças. Tem gente que chega e ela mesma já quer dizer, eu sou casada com psicopata, eu sou casada com sociopata, eu sou casada com borderline, eu sou casada com bipolar, né? Então, essa autonomenclatura, essa rotulação que as pessoas fazem, né, às vezes deixa a gente bater um pouco meio com o pé atrás. Mesmo porque essas questões de transtornos, né, elas têm questões muito parecidas, tem questões muito parecidas entre si, o que é borderline, o que é narcisista, o que é um bipolar, né, ou o que é um psicopata, ou um sociopata. E muito bom estar aqui com vocês hoje. E a gente vai estar falando literalmente disso aí, da psicopatia e da sociopatia. Qual a diferença entre um psicopata e um sociopata? Como é definido a classificação desse transtorno, né? Lembrando que a gente não fica posicionado somente na psicanálise ou na psicoteologia, a gente precisa ir para as classificações desses transtornos, né? Que não é, na maioria das vezes, não é falado sobre psicopatia ou sociopatia, é transtornos, né, antissociais, né? Transtorno de personalidade antissocial. Falo antissociais porque são duas questões muito parecidas, porém distintas uma da outra. E quando a Aline falou sobre essas duas questões aqui, que seria dada numa aula só, eu estou aqui, tentei o máximo trazer para vocês questões sobre essas duas, né, esses dois tipos de transtorno, né, transtorno da psicopatia e da sociopatia. Então, N livros falam sobre isso, a gente tem também o exagero de achar que todo serial killer ele é um psicopata ou um sociopata. Então, eu vou trazer o máximo para vocês hoje, para vocês só terem mais sede de ir buscar conhecimento em relação a esses transtornos, né? Essa fala aqui é de Dorothy Leves, ele é um escritor psiquiatra que fala sobre esses transtornos, né? Então, ele diz assim, o comportamento antissocial, que é o que a gente fala, né, na nomenclatura do DCM-5,
que é a classificação dos transtornos mentais ou dos transtornos de personalidade, não trata como psicopatia ou sociopatia, trata como transtornos de comportamento antissociais, né? Tem até um acento lá, um S. Então, o termo, né, comportamento antissocial pode ser aplicado às pessoas normais que se esforçam para levar uma vida desonesta. Então, a gente já começa trabalhando essa questão aqui, olhando para isso, né? Lembrando mais uma vez, já falei isso na outra aula, eu estou aqui, gente, eu estou olhando um pouco para cá também, porque eu estou pegando aqui um pouco da nossa aula no Instagram. O pessoal está aqui, já tem um pessoal aqui comigo, o Rian, o Malaquias, a Weslaine, Lohane. Tem um pessoal aqui, daqui a pouquinho eu fecho com eles e fica só com vocês. Quero mostrar para eles que, quem sabe, o ano que vem, essa turma que está aqui, alguém aqui vem também fazer esse curso maravilhoso que vocês estão fazendo. Né? Então, a gente tem aqui transtorno de personalidade. A gente já falou isso nas outras aulas, né? Então, que é um padrão persistente de experiências internas, comportamentos que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. O que seria isso? Alguém que está fora do eixo da cultura que é inserido o indivíduo. Foi se inserido na cultura do indivíduo que não pode matar, não pode roubar. Então, alguém que pratica tais coisas, ela está inserida em algum tipo de transtorno, né? Seja um narcisista, seja uma psicopata, seja uma outra questão, essa pessoa ela vai estar inserida. Por quê? Porque ela está fora do contexto original que se declara sobre o ser humano. Então, o ser humano, ele não foi feito para matar. Então, quando tem um assassinato, a gente olha e já vê que essa pessoa já está fora desse padrão que foi determinado em relação ao indivíduo. Agora, existem coisas, por exemplo, que no Brasil é totalmente proibida, né? Algumas substâncias, por exemplo, no Brasil é totalmente proibida, mas fora do Brasil, em outros países, ela é totalmente liberada. Então, aí a gente já não classifica como se fosse um transtorno. É algo mais parecido como proibição, como leis. E a gente tem aqui, né, essa parte que eu fiquei pensando muito sobre, né, o que seria isso, né? Falando sobre os direitos humanos. E quando a gente fala sobre os direitos humanos, a gente tem aquela gama que vai dizer os direitos humanos, eles estão violando os direitos legais. Outros já querem que os direitos humanos sejam totalmente olhado, vivenciado, praticado, e muitas vezes a indignação do ser humano, né, que olha para os direitos humanos e diz psicopata ou sociopata ou um maníaco, ele tem que morrer, ele tem que ser tirado da vida dele, tem que ser prisão perpétua ou, né, morrer. E aí a gente vem para os direitos humanos. Eu achei muito interessante, coloquei isso aqui, né? O direito humano existe para diminuir conflitos sociais, amar e deixar que o outro seja. Aplicações poéticas, jurídicas, filosóficas, sociológicas demonstram que o indivíduo tem necessidade de coexistir como os demais, por ser da sua natureza, pela necessidade de criar laços e vínculos para a sua saúde mental e satisfação dos seus interesses afetivos e profissionais e familiares. Parece não ser algo muito interessante. Que se fale sobre os direitos humanos a partir de uma abordagem trabalhando essa questão da perversão, que é o que a gente vai trabalhar mais na frente, né?
E diga-se de passagem, até os psicopatas, os sociopatas, eles estão inconsciente ou internamente lutando para ter um pertencimento, para fazer parte de alguma situação em que eles sejam. Né? Diga-se de passagem, um escritor, eu não me lembro o nome dele, ele chega a dizer que a violência do psicopata é querendo uma punição, e a punição faz com que eles sejam amados. Então, né, nós não estamos aqui para olhar exatamente para o que ele vai fazer, nós estamos olhando aqui como terapeutas e a gente vai trabalhar literalmente como terapeutas. Então, assim, o que é a teologia, né? O que os teólogos da vida ensinam? O que eles trabalham, né? Aí eu coloquei assim, ó, ensina que o pecado, ou seja, a desobediência a Deus, ensejou que nascesse, ou seja, permitiu que nascesse, né? Antologicamente, uma natureza ambígua, permitindo que a semente do mal penetrasse em seu coração, uma vez que o Criador havia moldado suas criaturas para a perfeição e a prática do bem e da virtude. Quando a gente olha teologicamente para essas situações, né, da psicopatia ou da sociopatia, fica uma indagação no nosso coração, na nossa mente, né, e às vezes nós não conseguimos encontrar até uma resposta equivalente aos nossos sentimentos, porque Deus ensejou, né, porque Deus permitiu que nascesse a maldade no coração do homem, porque essa semente do mal existe, né? Mas nós não vamos nos ater aqui em questões teológicas, mesmo que sendo um curso de psicoteologia, abordaremos um pouco mais no final, mas fica aqui esse nosso questionamento, né? E, com certeza, por mais que existe uma dor no nosso coração, principalmente quando a gente olha, quando a gente conversa com uma pessoa que foi afetada por um psicopata ou um sociopata, a gente questiona muito isso aqui. Mas aí a gente volta depois para o nosso reduto de dizer, Deus sabe o que faz, Deus sabe todas as coisas. Então, né, dito isso, a nossa introdução, né? Então, vamos ler aqui um pouco para a gente entender, e o pessoal daqui agora, eu me despeço deles. A psicopatia e a sociopatia é um distúrbio mental grave em que se o doente, né, o adoecido, apresenta comportamento antissocial e amorais, sem apresentar arrependimento ou culpa, tem dificuldade para amar e se relacionar com o outro. Bom, precisamos primeiro, antes de entrar na parte que cabe a nós como terapeuta, trabalhar essas questões mais burocráticas aqui sobre o transtorno. Por que a gente, eu sempre uso essas classificações do DSM-5? Porque nós, principalmente os terapeutas de terapia breve, psicanálise, psicoteologia e outras abordagens mais holísticas, né? A gente não vai ficar tão focado nesses diagnósticos. O que nós vamos focar é no que o paciente vai trazer para nós, é na conversa, na associação livre, é no aconselhamento, né, teológico, pastoral. Mas nós, como terapeuta, nós precisamos conhecer um pouco sobre isso aqui também. Um pouco não, gente, conhecer muito. Mesmo porque quando a gente vai comprar livros falando sobre isso, tem muita coisa, tem muita coisa. Então, eu sempre filtro aquilo que eu vou comprar, aquilo que eu vou ler. Então, aqui, a segunda parte. Para o DSM-5 de 2014, diz o seguinte, que para uma pessoa receber um diagnóstico de
portadora de um transtorno de personalidade antissocial, o indivíduo deve ter pelo menos 18 anos completo e ter tido alguns sintomas de transtorno de conduta TC, né? TC, transtorno de comportamento. É nessa hora que tá. Oi, deixa eu te falar, eu tô dando aula, eu tô online aqui com o pessoal. Meu Deus, não posso sair daqui da sala. Ó, gente, isso é ao vivo. Então, isso é ao vivo. Não, ao vivo é assim mesmo. Então, vamos lá. Por que que aqui tá falando dos 15 aos 18 anos? Gente, tem uma mulher lá no portão querendo me dar um bolo. Falando para ela que eu não posso lá abrir o portão. Maravilha. Ela vai deixar esse bolo com meu marido lá no trabalho dele. Então, voltamos para a nossa aula. Com certeza, na edição, o Wendel vai cortar isso aqui. Tá. Mas as características da personalidade psicopata e sociopata vai aparecer somente aos 15 até os 18 anos? Não. Aqui é para uma classificação. Por que que é uma classificação? São N exames, são N exames laboratoriais e clínicos, porque a sociopatia não sai em exames de imagem, mas a psicopatia sai, tá? A gente vai trabalhar isso mais na frente. Por enquanto é só a introdução. Precisa ter alguns pontos, mesmo sabendo que a psicopatia ela já vem lá desde a criança já nasce, né, com algumas deficiências, né, nos neurônios que traz a psicopatia. E a sociopatia, a gente vai falar lá na frente também, é algo construído na criança. Então, a sociopatia, cujos padrões são popularmente conhecidos como psicopatas, né, consiste no chamado de TPAS, né, transtorno de personalidade antissocial, que se manifesta em aparentemente pessoas normais, dificilmente e cruciais. Então, a sociopatia, cujos padrões são popularmente conhecidos como psicopata, né? Popularmente conhecido, gente. Por isso que eu estou falando para vocês. Tem confusão demais quando se trata de sociopatia e psicopatia. Então, popularmente, as pessoas misturam. Por isso que eu coloquei aqui, ó. A sociopatia, cujos padrões são popularmente conhecidos como psicopatas, tem uma viés muito grande entre eles, mas não são a mesma coisa. A gente vai trabalhar isso, como é uma aula, né? A gente vai trabalhar isso. Então, a gente tem ainda 1h30 de aula. E o pessoal que está aqui no Instagram, eu vou encerrar com vocês agora. Isso aqui é só para dar um gostinho na boca de vocês, que eu vou falar muito hoje com o pessoal que dá aula sobre psicopatia e sociopatia, que é esse transtorno, onde essas pessoas estão, né? A gente sabe que elas estão na política, elas estão nas igrejas, elas estão na sociedade como um todo, mas em órgãos fechados, elas estão na igreja, elas estão na política, ela está muito na televisão, né, em Hollywood, no Plim Plim, então por aí se vai, gente. Eu fico com vocês por aqui, beijo no coração de quem ficou comigo até agora. Bom, não ficou salvo. Bom, voltamos para a nossa aula aqui. Consiste no chamado TPAs, porque são transtornos, né, de personalidade antissocial que se manifesta em um indivíduo aparentemente normal e dificilmente curáveis. Psicopatia e sociopatia, distinção. O que distingue uma da outra? Vamos lá. Ainda estamos trabalhando
as duas personalidades juntas, vocês veem dois cérebros e uma luzinha no meio, né? O termo psicopata e sociopatia define o indivíduo com personalidade antissocial, porque as duas traz essa personalidade antissocial, né? Que pode ter sido causado por uma relação entre fatores. Ainda falando dos dois, genético, biológico, fisiológico, fatores ambientais, isso aqui trazido pelo grande escritor Fernandes, que trabalha, né, psiquiatra que trabalha nessa área. A gente tem aqui semelhança entre as duas, né, psicopatia e sociopatia. Eu falei, fiz aqui bem resumido para vocês, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Os dois não sentem remorsos ou culpa, tá? Tanto um quanto o outro não sentem remorso. Os dois sofrem de transtorno de personalidade. Os dois têm desprezo por regras sociais e comportamento e padrão. Então, né, tanto um quanto o outro não vai sentir remorso por aquilo que está fazendo. Um vai fazer não vai fazer e não vai sentir remorso, não vai sentir culpa, porque ele acha, né, o psicopata acha que tá tudo bem para ele, o que ele está fazendo tá certo e pronto. O sociopata, ele vai fazer e ele não vai sentir culpa e remorso, porque ele acha que o mundo está devendo para ele e que ele também foi muito judiado, ele também foi muito maltratado e ele pode fazer aquilo. Então, os dois é considerado transtorno de personalidade antissocial. Os dois têm desprezo por regras sociais e comportamento padrão. Então, eles não seguem padrão, eles não seguem regras, eles não seguem leis. O que eles mais gostam é de infringir leis. A diferença é que um é organizado e o outro é desorganizado, né? O psicopata é extremamente organizado e o sociopata não é organizado. O psicopata, por mais que aparece, pessoal, em filmes, né, aquele exagero deles terem assassinado, assim, aquele serial killer, tem assassinato e eles vão fazendo demarcações. Eu gosto muito de assistir filme policial com bastante suspense, ou série, e ali vai tendo aquela série de assassinato e a pessoa vai deixando sinais, né, como se ele quisesse ser encontrado, né? Alguns estudiosos dizem que o psicopata ele não faz isso, ele não quer deixar sinais. Ele vai deixando, mas ele é mais organizado no que ele faz. E já o sociopata, né, ele é desorganizado. Então, ou seja, ele não limpa a cena do crime. Porque a mente dele, no seu intelecto dele, não vai muito para isso. Isso aqui é sobre a psicopatia. Verifica-se em exames de neuroimagem que a diminuição da massa cinzenta no lobo pré-frontal, nessa parte, diminuição do volume do hipocampo posterior e aumento da matéria branca do corpo caloso, contribui para o surgimento do comportamento agressivo. A psicopatia. Gente, vocês estão entendendo até agora? Até agora foi só a introdução. Ok? Para até agora? Tem alguém aí? Estou aqui, Pro. Está um pouco confuso para mim, porque eu estou aqui ligada na aula e nas crianças que estão Uhum. brincando, mas eu vou, Ah, vou me esforçar para mas entender.
Não, mas vai ficar gravado também, né, Feli? E aí depois. Você tá Pronto, melhor ainda. Eu vou entrar na plataforma e tento reassistir a aula novamente. Certo. Luiz Carlos? Você tá falando muito da semelhança, né, Até agora é. da atitude do sociopata com o psicopata, né? Sim, Não sente remorso, exato. não sente culpa. Exatamente. Agora a gente vai começar a falar sobre a diferença que existe entre eles. Até agora a gente falou que os dois é considerado, porque às vezes as pessoas confundem, né? Transtorno de personalidade antissocial. Acha que é só o psicopata. Ou acha que é só o sociopata. Então, os dois têm a mesma classificação no DSM-5, como transtorno de personalidade, né, antissocial. Só que um é psicopata e o outro é um sociopata. Porque lá no DSM-5, na classificação, não tem o nome psicopata e sociopata. Tem só transtorno de personalidade antissociais. Mas a gente vai trazendo mais coisas daqui para frente, tá? A gente vai destrinchando isso aqui. Então, tá. O transtorno de personalidade, caracterizado pela falta de empatia, né? Isso aqui já é psicopatia. Manipulação, desrespeito pelas normas sociais e pelo sentimento do outro. Uma das características do psicopata é parecer bom. Ele é uma pessoa amigável, ele é uma pessoa, né, boa, ele parece ser uma pessoa boa. Então, a gente olha muito, né, quando a gente vai falar sobre isso, aquele serial killer de Goiânia, né, que matou aquele monte de mulher. Hoje eu até fui ver uma reportagem para me dar uma lembrada, né, e ali falando que ele matou, se for realmente contar, se for fazer ali um apanhado, mais de 80 pessoas, mulheres, né? E as pessoas que convivem com ele, que conviveu com ele, dizia não faz sentido. Ele é carinhoso, ele é carismático, ele é organizado, né? Então, essas características do psicopata, e, diga-se de passagem, eles são românticos. Essa é a classificação, um pouco da classificação do psicopata. Gente, olha as características do psicopata, né? Então, quando a gente fala que é falta de empatia, não é que eles não são legais, né, para chamar a sua presa. Eles não sentem amor, eles não sentem remorso, eles não sentem. Então, eles fazem, convencem, eles são muito convincentes, então ele vai convencer, então, mas nada daquilo é empatia, né? O psicopata não consegue se controlar ou se colocar, né? Aqui tá, deu uma bugada aqui, mas quando eu for mandar lá para a plataforma, antes da gente mandar, eu vou corrigir. Hoje é que eu vi que eu errei algumas coisas aqui, mas a gente vai ajeitando. Então, o psicopata não consegue se controlar ou se colocar, que seria a frase certa, não consegue se colocar no lugar do outro. Então, ele não tem um pingo de empatia, ele não tem um pingo de sentimento. Segunda parte aqui, ele é manipulação. Ele é extremamente habilidoso em manipular os outros. Por isso que eu falei agorinha que a gente vai encontrar, né? A gente pensa que a gente vai encontrar os psicopatas na cadeia, né? Como serial killer, como assassinos, e nem sempre. Isso aí é o que a gente chama de uma hiperbole, é um exagero, né? Existem algumas classificações de pessoas que são psicopatas, que realmente são assassinos. Mas existem psicopatas que nunca matou ninguém. E eles têm uma forma de manipular, existe uma outra coisa que eles fazem.
Não, a gente tem isso aí na política, essa parte da manipulação. A gente tem pessoas que são líderes religiosos, né? Pastor, padre, né? Um líder religioso que é um psicopata, manipulador. Tem algumas séries, eu não me lembro, gente, o nome da série, mas eu nem sei também onde ela tá, se tá na Netflix, eu acho que ela não tá na Netflix. Aquele líder, o líder dos mormons, né? Quando, bem ali do início, o líder que criou a religião dos mormons, a manipulação. Teve um outro líder religioso também, que ele matou, né, ele teve um genocídio, que ele matou todos os seus fiéis. Então, a manipulação, a forma da pessoa manipular, a habilidade que essas pessoas têm para manipular é extremamente. Você vê isso aí também na política, viu, gente? Estão sendo governados por um manipulador. Enfim, não vamos nos ater a esse lugar. Então, eles são muito habilidosos, né? Extremamente. Então, eles passam a ter um poder, um exorcismo sobre as pessoas, um poder hipnótico sobre as outras pessoas exacerbado, né? Como eu disse ali atrás, eles não vão deixando rastro, gente. Tem gente que assiste filme de serial killer e eles vão deixando, né? Eles vão deixando pista para ser encontrado. Então, eles têm um comportamento totalmente organizado, eles não bagunçam, né? Por isso que eles demoram a ser pego, quando eles têm mais esse estigma de assassino. Então, eles são organizados, são calculistas, e eles sabem literalmente como aprisionar a sua presa. Por exemplo, como isso aqui é uma aula fechada, né? Eu posso trabalhar isso aqui com vocês. Eu tenho uma paciente, ela tem 24 anos, e ela ela é casada, né, desde os 12 anos de idade, com uma pessoa caracterizada como um psicopata, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas ele é narcisista. Não, ele não é narcisista. Ele foi considerado literalmente psicopata. Então, ele organiza a forma de maltratar ela. Ele, há uns 3 semanas, ele deu uma capacetada na cabeça dela, ela tem um cabelo grande, ele bateu na cabeça dela com o capacete, machucou ela mais. Mas aqui, o sangue descendo pela roupa dela, pelo cabelo dela aqui, ele olhou para ela e falou assim, por que você não vai para o hospital cuidar disso? E ela falou assim, eu tô tonta, não dou conta de dirigir. Ele falou assim, vai, pega a moto e vai lá ver o que foi isso aí. Como se não tivesse sido ele. E aí ela foi para o hospital de moto, toda sanguenta, e o cara não teve nenhuma empatia. Ele se organizou, fez isso com ela e foi para a rua beber sua cervejinha como se tivesse feito algo muito maravilhoso com a esposa dentro de casa. Né? Tá bom. Por que ela não separa dele? Porque o psicopata, ele não pensa 2 vezes em matar, mas já está matando aos poucos, né? Cada dia a pessoa, ele vai matando aos pouquinhos. E tem aqueles que vão, literalmente, se tornar um assassino por ele. Comportamento impulsivo reduzido. Eles geralmente controlam seus impulsos, tá? Então, aconteceu uma situação ruim, ele fez algo ruim, ele vai controlar o impulso dele após aquilo. Porque ele vai calcular
ou seja, eles fazem um cálculo de rota sobre o que eles precisam ser e fazer. Agora, vamos para o sociopata. Também é um transtorno de personalidade, né? Da mesma forma, caracterizado pela incapacidade de formar vínculos. Então, a gente tem aqui uma pessoa que tem dificuldade de fazer vínculos, né? Emocionalmente, pela falta de remorso em relação ao sofrimento causado pelo outro. Então, ele não é uma pessoa que tem facilidade de estar com as outras pessoas. Ele é totalmente bagunçado, desorganizado nas coisas que ele pratica, né? A falta de remorso se dá pela ideia de que o sociopata, ele vem de traumas infantis, né? Até a gente vai falar um pouco sobre a mãe mais na frente, quando a gente vai falar um pouco sobre a psicanálise. Então, aqui eu ainda estou retratando de uma forma global a respeito desses transtornos. Então, ele não, né, não se emociona pela falta de remorso, então ele não tem remorso do que ele faz. Ele também pode massacrar, ele vai ali, massacra um animal e tá tudo bem para ele. Ele pode arrancar a cabeça de um gato e tá tudo bem. Pode matar um passarinho assim e tá tudo certo. Ele não tem remorso em relação àquilo. Característica do sociopata. Vamos lá. Também tem um comportamento impulsivo, agem por impulso, sem considerar as consequências das suas ações. Eles cometem atos agressivos ou criminosos de forma desorganizada. Lembra que o psicopata é organizado para fazer as suas asneiras, né? Para cometer os seus delitos? Já o sociopata, ele é desorganizado, né? Nos seus atos agressivos. Ele mostra mais as agressividades dele do que o psicopata. O psicopata, ele faz suas agressividades e esconde. O sociopata, não, ele é desorganizado para cometer os seus crimes, né? Dificuldade de manter relacionamento, dificuldade de manter vínculos, demonstram agressividade e é totalmente irritáveis, tem uma irritabilidade muito grande. Ele vem muito disso aqui, que eu já venho dando umas falinhas aqui, né? Histórico de trauma, abuso sexual, abuso físico. O sociopata é frequentemente associado a experiências adversas, né? Como abuso na infância, né? Abandono, ou negligência, né? Então, ele tem esse histórico. Então, ele é formado ali pelos traumas. Ele tem menos controle emocional, porque o psicopata tem controle emocional, mas o sociopata não tem, né? Os sociopatas tendem a ser mais emocionais e reagem impulsivamente com comportamento explosivo ou violento. Bom, alguma dúvida até agora? Alguma colocação? Pode seguir. Então, tá bom. Sem intervalo hoje de novo? Sim, sem intervalo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, o sociopata, vocês já perceberam que ele tem muitas facetas. E o psicopata também, né? Algumas coisas são parecidas e outras não, né? Então, essa nomenclatura, esse desvio de conduta, tem um escritor que é muito bom a gente ler, que é Lombrósio, Césare Lombrósio. Ele é um criminalista e ele estuda a questão da sociopatia e da psicopatia enquanto
criminal e penal, né? Então, ele coloca assim, tem um artigo dele aqui que ele coloca assim, ó, a sociopatia e a psicopatia, uma personagem de muitas facetas que habita no mundo que constrói. Pela nomenclatura do desvio de alguns relacionam-se com perfis, ele foi-se criado esse perfil lombrosiano criminoso exatamente baseado nesse autor, César Lombrósio, que ele trabalha a questão de estudar psicopata, né, através dos livros deles que os psiquiatras estudam a questão desse transtorno, né, de personalidade antissocial dentro da questão da criminalidade. Ele continua dizendo assim, aqueles homens e mulheres que insurgiram contra as regras sociais, os valores vigentes, são violentos, perversos, predeterminado ao crime, reincidente, costumazes, indivíduos abomináveis, subhumanos, intrinsecamente maus, conseguem envolver suas presas sem muita dificuldade, e não necessariamente com emprego inicial da violência, né? Ou seja, eles são aparentemente sociáveis, aparentemente amáveis, então eles não iniciam as suas abordagens com violência. Aí ele continua dizendo assim, ó, pergunta-se em uma matéria penal se o antissocial, já que aparentemente irrecuperáveis, deveria ser tratado como inimputáveis, uma vez que os portadores de um transtorno mental grave, e mesmo que demonstram sua suposta normalidade, não se deterão com as mazelas da sua provável cárcere. Aproveitarão das suas situações, ainda que adversos para as pessoas normais. Com a privação da liberdade, poderão dissimular perante os profissionais que estão aptos ao convívio social e, assim, continuarem a envolver pessoas nas quais têm algum tipo de interesse, sem que cogitar qualquer espécie de consideração ou respeito. Fecha-se aspas. Então, a pergunta, né, que geralmente se faz é: tem recuperação um psicopata? Bem, né? Segundo tudo que a gente estuda, são pessoas irrecuperáveis. Ou seja, não tem jeito, né? Porém, não vamos fechar isso aqui, porque isso não cabe a nós, né? Diga-se de passagem, literalmente são pessoas muito difíceis. Acredito que seja um dos piores transtornos que se lida com eles, né? E, diga-se de passagem, são transtornos que realmente levam a pessoa a cometer atrocidades. Bem, falando agora, até agora, sobre esse transtorno de personalidade antissociais, baseada em estudos científicos, baseado no DSM-5, nas nomenclaturas que é colocada, a gente também olha para esse transtorno, né, de uma perspectiva psicanalítica. Por que eu coloquei uma perspectiva psicanalítica? Porque na abordagem psicoteológica, eu não encontrei muita coisa. E a psicoteologia, a gente tem ali, não sei se seria um tripé, mas a gente tem um pouco, a nossa abordagem psicoteológica, ela leva um pouco ali para o lado da psicanálise, que é a associação livre, né? O ouvir na essência, é associar o que o paciente está falando. Então, eu trouxe aqui um pouco dessa questão da psicanálise, que leva muito também para o que a gente já estudou. Como eu disse, é considerado que a psicopatia
A sociopatia, ela nasceu ali na infância com abandono, com abusos, né? A gente tem históricos de pessoas, né, que foram muito maltratadas na infância, e ela se torna ali um psicopata, ou um sociopata, né? Então, Freud, isso aqui é algumas coisas trazidas das abordagens freudianas, né? Diz assim, na infância, a partir da visão psicanalítica, surgem as primeiras manifestações do caráter e de como poderá vir a ser o futuro adulto, alicerçando, primeira instância, a saúde mental através do contato com a mãe. Abandono, né? Maus tratos. Essa criança, ela vai criando essa estrutura, vamos se dizer, essa estrutura maligna, né? E ela vem a ser esse adulto com esse transtorno, né? Caracterizado aqui a sociopatia. Eu me lembro uma certa vez, em Goiânia, a gente tinha uma igreja ali em Aparecida de Goiânia, e a igreja tinha uma creche, e houve ali uma apanhada ali, a assistência social pegou 3 crianças e não tinha com quem deixar. Na verdade, não foi assistência social, foi o conselho tutelar, e levou essas 3 crianças para essa creche. E nessa creche não ficava aberto final de semana, e aí pediu que cada um, né, dos voluntários levasse uma criança para casa. Eu fui uma que levei. Eu levei um menino de 3 anos, ali fazendo 4 anos. Um amor de pessoa, o menino, todo picado, né, queimado de toco de cigarro, mas tinha o mais velho, de 7 anos. E o mais velho tinha muitas marcas de queimadura também no corpo. E ele levou, a diretora da creche levou ele para casa, e ela ali dentro de um final de semana, sexta à noite, sábado e domingo, ele conseguiu matar ali dentro da casa dela. Ele matou um papagaio que ela tinha e matou 2 gatos. E brincando, ela chegou e ele estava brincando com os bichinhos mortos, estrangulado. E ali ela quase morreu, né, de ver aquela cena, não pelo gato, somente pelo gato estar morto, mas pelo que aquela criança já estava tendo característica de uma pessoa psicopata ou um sociopata, né? Não posso dizer qual deles seria, porque só depois de grandes diagnósticos, né, de grandes estudos, descobriria qual dessas nomenclaturas poderia dar aquela criança. Então, assim, através do contato com a mãe, né, foi acontecendo aqui. A gente observa, dentro desse processo, a estrutura psíquica da perversão, trabalhando mais isso aqui. Por quê, gente? Você não vai chegar com uma pessoa, ou vai atender uma pessoa, né, dentro do seu consultório, ou no seu gabinete pastoral, e vai falar a introdução que eu fiz aqui, né? Segundo o DCM-5, né, você tem uma classificação de transtorno de personalidade, agora a gente não vai fazer isso, né? Hoje, a gente pega um atestado, não sei se você já observou isso. Pessoal, você chega lá com atestado e está lá escrito assim, segundo o CID, né, ou o DCM-5, mais doenças normais, assim, é tratado pelo CID. Segundo o CID, esse paciente está com a classificação do CID-10,
11. Aí tá, o que é CID-10, 11? Eles não estão nem aí, né? E a gente não vai chegar para o paciente dentro de um consultório e falar, você está classificado. CID-10, CID-10, capítulo 11 seria vômito e diarreia. Então, né, a gente vai olhar mais para aquilo que a gente está mais acostumado a trabalhar, que é as questões da estrutura, que eu já trabalhei com vocês as outras semanas, né? Que é a psicose, trabalhei as duas questões da psicose, né? Neurose, que é a pulsão de angústia, psicose, perda de contato com a realidade. Contei história de pessoas que tiveram psicose aqui, psicose delirante, falei lá a diferença e tudo mais. E hoje a gente trabalha um pouco na estrutura desse transtorno, a gente trabalha um pouco da perversão. É interessante aprofundar acerca da abordagem psicanalítica. O êxito está inteiramente ligado à atitude crítica acerca dos deslindo, ou seja, desilusões, né, dos sonhos. Ou seja, a visão gira em torno de notar e relatar o que se vem à mente. Aqui a gente já começa a trabalhar a questão do acompanhamento. Tá. Perguntas aqui para o pessoal. Alguém aqui já atendeu, já teve um paciente que pode estar ou já é considerado, classificado nessa categoria de psicopata, sociopata, e trazendo aqui para nós, né, na perversão. Alguém já? Me fala aí, por favor, vocês aí que atende, que eu sei que atende muito aqui, a Vanessa. Tem, Vanessa? Já teve alguém assim classificado, que tem esse deslindo dos sonhos, que vocês podem já ter observado e falar assim, não, esse aqui é um psicopata. Eu ainda não. Nenhum Não. das duas classificações, nem psicopata e nem sociopata. Não, nenhum dos dois. Sueli, Carlene, Luiz Eu também não. Carlos. Só que, assim, esses dois transtornos necessitam de medicação, né? Sim, E mesmo com a medicação, eles continuam tendo esses comportamentos. sim. Por isso É. que já foi classificado que eles são menos recuperáveis. Mesmo com a Então, medicação. é parecido também como o esquizofrênico, nesse caso. O esquizofrênico, né, ele tem bem mais probabilidade de uma cura. A gente até leu, trabalhou isso na nossa aula, né? A esquizofrenia, ela tem mais probabilidade de uma cura ou uma cura parcial, né, do que a questão da psicopatia. A gente volta lá atrás e vê que na psicopatia, né, que exames declaram que eles têm uma perca da massa branca no cérebro e eles têm uma parte calosa, ou seja, seria mais ou menos assim, isso não tem cirurgia, não tem nada. O que a gente observa, tanto como terapeuta, como líder religioso, né, é que essas pessoas, literalmente, elas não se convertem. Elas podem estar na igreja. Gente, não estou aqui anulando o processo de Deus, não estou aqui dizendo que Deus não pode fazer um milagre e transformar um psicopata em uma pessoa, né? Classificar essa pessoa como uma pessoa normal. Mas não tem nenhuma afirmação de dizer assim, o psicopata, ele foi
recuperado, ele foi curado. Ele tem os desvios, eles têm as manipulações, mesmo porque, Sueli, uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, ela vai ter mais dificuldade de ser inserida em uma empresa do que um psicopata. Porque o psicopata, ele não tem, como é que se diz? Ele não desmaia, né? Ele não tem um processo epilético, ele não fica conversando igual o esquizofrênico, né? Querendo sair doido, correndo, ter delírios, que a psicose vai trazer isso, né? Que é o que a gente estudou na questão da psicose. Agora, os neuróticos, essa neurose aqui, é algo interno, eles escondem isso. Por isso que a gente falou, né? Você vai encontrar psicótico famoso aí na política, por pervertido, né? Perversão do psicopata na política. Você vai encontrar esse tipo de perversão, esse perverso. Porque quando a gente fala de perversão, a gente não está falando daquela de uma pessoa pervertida, uma pessoa regalada, uma pessoa não, fala de perversão mesmo. Aquela pessoa que manipula, aquela pessoa que ela te convence assim na manha, de uma forma tão boa, tão consciente, tão clara, que você cai, que você entra na dela, né? Como diz o pessoal, entra na vibe dela. Então é isso, não, você vai ver aí pessoas fazendo uma manipulação muito grande em termos do mundo. A gente tem isso aí, gente. Se vocês forem ver a internet, se vocês forem olhar, né? Acho que a gente não pode falar, porque vai que tem como diz o esquizofrênico, né? Vai que tem um espiãozinho aqui olhando, e eu vou falar o nome do TEP, vou falar o nome de outras pessoas aqui, e vocês vão ver e falar assim, nossa, né? Mas começa a olhar os governos que chegaram por aí agora. Não no Brasil, não estou falando do Brasil, não. Olha esses outros governos que chegaram por aí. E vocês vão olhar e falar assim, nossa, é um psicopata. Então é isso, gente. Então, quando a gente olha aqui a questão da psicanálise, a gente vai fazendo essas análises. Então, gente, vocês vão fazer bastante análise por aí agora. Então, essa pessoa tem atitude crítica acerca dos sonhos, né? Ou seja, a visão gera em torno de notar e relatar o que vem à mente. Para eles, isso é mais importante, para nós, o terapeuta também é. E se eu receber no meu consultório uma pessoa com essa personalidade, o que a gente vai fazer? Se você descobrir que na igreja tem uma pessoa dessa personalidade, o que a gente vai fazer? E agora? Me digam. Então, eu quero Se, ouvir. se for o caso de chegar para atendimento no meu consultório, eu vou dizer que não posso atender. Até porque, assim, pelo que eu estou vendo, você tem que ter muita bagagem para atender uma pessoa dessa. E Uhum, como eu estou iniciante, eu vou dizer que não posso atendê-lo ou atendê-la. E na igreja, a gente vai ter que tentar lidar com essa situação, até por causa da questão né, da exclusão, da questão de rejeição. E aí, dentro da igreja, a gente vai ter que estar pedindo direção a Deus para tentar conviver com essa pessoa e, talvez, em meio a essa convivência, se conseguir, orientá-lo a se cuidar, a se tratar, né, a procurar um profissional para ela conseguir, de certa forma,
estar no meio da sociedade de forma mais leve. O pessoal concorda com a Sueli? Você atenderia, Vanessa? Carlene, Luiz. Nath, eu acho que eu tô com a Sueli. Eu daria um jeito de não atender. Daria um jeito, assim, de sair fora. Luiz? Ah, concordo no termo. Elas Gente, são, assim, sim, Luiz. digamos assim, essas colegas aí, elas estão no nível mais adiantado, né, do que eu, porque eu, na verdade, eu estou fazendo esse curso aqui por curiosidade, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Uhum. Elas já estão no nível, já fizeram, estão fazendo reciclagem, já tem paciente, já tem as coisas, né? Então, assim, elas estão mais aptas, têm mais conhecimento, né? Elas têm mais, estão mais aptas a, a dar essas opiniões aí. Aí eu vou com elas aí. Bom, eu também vou com você. Eu também estou com você. Eu também não atenderia, viu, gente? Ainda não apareceu, ainda ninguém nunca me procurou com, com esse transtorno para atendimento. Eu não atenderia, mas eu já tive experiências assim dentro da igreja. Alguém está com o microfone aberto, acho que é você, Luiz Carlos, fecha aí para mim, por favor. Isso, muito bem. Então, eu também não atenderia, se aparecesse para mim, não nesse grau aqui, só se fosse algo disfarçado, e aí, quando eu descobrisse que estava levando muito para essa questão da perversão, eu daria um jeito de fazer um encaminhamento, né, para um psiquiatra, qualquer outra coisa, mas não faria. Então, o que se verifica em relação à psicanálise é que se entende que o transtorno antissocial de personalidade, né, o que a gente está falando agora, perversão, onde cada uma das imaginações humanas está relacionada quando das modificações na fixação da memória através dos sonhos, onde está ligado aos fetiches humanos pelos prazeres sexuais, revestidos de comportamentos adversos. Essa fala aqui é do livro, de um dos livros de Freud, que ele fala sobre essa perversão. E quando ele fala aqui, prazeres sexuais revestidos de comportamento adverso, ele está falando do contexto geral, ele não está falando de sexo, ele está falando de sexuais, mas do comportamento interno dentro do ser humano. Né? Então, esse prazer sexual, por quê? O prazer sexual trabalhado por Freud está relacionado à pulsão de vida e à pulsão de morte. É por isso que o Freud ele fala dessa forma aqui, está ligado aos fetiches humanos. Então, e também, né, está ligado à questão dos assassinatos, que os fetiches humanos não está ligado literalmente só ao sexo. Existem pessoas que vai ter fetiches pelo cabelo do outro, né? Vai ter fetiche o dedão do pé, pela uma cor de sapato, né? Por peças íntimas, mas ele não realiza sexualmente com aquilo. Ele tem um prazer interno que não é literalmente sexual, mas ele tem esses prazeres de estar fazendo, por exemplo, uma pessoa com uma perversão dessa, a gente já vê isso em filme, a gente já viu isso em novela. A pessoa ela tinha prazer em ir no lixo ali e achar pedacinhos de unha.
unhas com esmaltes, né? E guardar. Esses são chamados fetiches, né? E outras a gente já viu até mesmo em documentário pessoas ter fetiches de guardar pedaço de cabelo de mulher. Homens guardando pedaço de cabelo de mulher, aleatoriamente. Ele gosta de guardar os... Então, são coisas assim que vai mexendo, que vai transformando, que vai moldando esse comportamento pervertido, né, do ser humano. Então, vamos aqui, como que nós, né, dentro dessa perversão, né? Então, por que que é chamada de perversão? Né? A perversão é uma estrutura clínica da psicose e neurose. Ela é caracterizada por desvios de impulso e a negação da castração. Tá vendo? Isso também vem lá da infância. É o que a gente consegue encontrar. E é também ligado ao que eu já falei, questão da pulsão de vida, que a energia da vida ou a energia da morte. Acho que vocês estão entendendo isso aí. Né? A perversão significa diferença, vamos lá, advinda da psicose e neurose, mas que acarreta diferentes significados. Pode-se dizer que ela é uma negação negativa da neurose. Gente, isso aqui são falas de Freud. Freud estuda os diferentes tipos de perversão. Então, Freud, ele começou, né, por quê? Porque esse desvio de conduta, desvio de personalidade, ele vem sendo estudado ali desde 1800, também, né, assim como a esquizofrenia. E Freud, ele começa a estudar ali como a neurologia, que ele era, né, a formação dele, neurologista. Aí ele começa a estudar e começa a transformar isso, porque a psicose, a neurose, a perversão são nomenclaturas que Freud coloca, né, naquilo que ele vem estudando. Então, essas estruturas psíquicas, né, a neurose, que é aquela pessoa neurótica, tem a psicose, que é aquilo que a gente já estudou. Então, acarreta diferentes significados e vai juntando tudo aquilo e traz aqui a questão da perversão. Aí, então, aqui mais uma fala de Freud, que diz o seguinte, Freud estuda os diferentes tipos de perversão, né? Diferentes artigos que foram escritos na época, e até aos que ele escrevia, ele ia relendo. Então, aqui diz o seguinte, que ele começou a estudar até aquilo que ele já tinha escrito. E observa que a sexualidade compreende inúmeros desvios. E, mais uma vez, quando Freud fala da sexualidade, aqui ele fala de desejos internos, não somente desejos sexuais em si. A sexualidade compreende inúmeros desvios. Continua, mas fala de Freud. O que se traz a respeito da psicanálise é que compreende o transtorno como uma perversão. A abordagem psicanalítica vem em sua análise a consideração da infância, do passado e a importância de escutar através da associação livre. Então, se a pessoa que está contra, que tem, né, ele não é algo que acontece depois vai embora, que tem esse transtorno de personalidade, está fazendo um tratamento sério, está comprometido em fazer um tratamento, o que a abordagem, o que nós podemos fazer por eles é ouvi-los, deixar o que eles falem, né? E aprendermos a não sermos convencidos por eles. Como eu já tenho uma estrada longa, né? Como diz o nessa longa estrada da vida, eu já me deparei com situações, como eu disse para vocês, não dentro do consultório, mas eu me deparei com
uma pessoa, né, com essa perversão dentro da igreja. E era assim, era um pastor, ele chegou na nossa cidade, e muito carismático, gente. O cara era o cara, família, uma esposa, 2 filhos, um filho adolescente. E o cara chegou, sabe, cumprimentando todo mundo. E cativou, é uma igreja de quase 500 pessoas, ele cativou todo mundo. Quer dizer, menos, né, eu. Aí, eu fui observando aquela situação, e eu cheguei para o pastor e conversei com ele, pastor, vai acontecer, está acontecendo, ele tem transtorno, esse homem tem transtorno. Não tem, o cara é usado por Deus, e não sei o quê, aquela coisa toda. Com essa bondade, com essa empatia disfarçada, falsa, ele começou a entrar e trabalhar com uma família, e essa família tinha uma moça, e essa moça chegou para ele e falou que estava apaixonada por um rapaz, mas não sabia se esse rapaz era de Deus para ela, e aquela coisa toda. E ele abraçou essa moça, e falou com ela assim: se você seguir os meus passos, se você fizer tudo aquilo que eu trouxer de Deus para você, você vai conquistar o coração desse rapaz. E ele foi tão, mas tão, tão convincente. E a moça perguntou para ele, né, o que ela tinha que fazer. Ele falou para ela assim: não, o que você vai fazer? Você vai passar 2 semanas na minha casa, junto comigo, junto com a minha esposa, e a gente vai orar, a gente vai jejuar, e o mover vai acontecer ali de uma forma muito boa, muito boa. A família era apaixonada no pastor e aceitou que fosse, né, ela fosse lá para casa do pastor. E o pastor começou a ter ali os fetiches com a menina, e ela começou a achar que aquilo era de Deus, o tanto que foi convincente. Sabe, o tanto que o orar em línguas, na hora de um fetiche, na hora de passar a mão no cabelo, na hora de ungir a nuca, era tão convincente que a moça foi deixando ser levada por aquela situação. Até, acredito eu, que Deus teve misericórdia, ela escutou uma conversa ali, e essa conversa seria depois que ele tivesse pregado na igreja, né, naquela noite ele ia pregar, eles iriam para uma casa de swing e eles iam tentar convencer a moça a ir com eles. Quando ela escutou aquilo, ela disfarçou e foi embora. Mas por que que uma pessoa dentro da igreja, um pastor, ele vai ter essa atitude? Ah, é safadeza, ah, é demônio. Bom, eu não sei até que ponto é um dos 3. Mas depois descobriu-se, né, que ele, na cidade onde ele morava, não era no Goiás, ele era diagnosticado como um psicopata e sociopata, né? Então, é por isso que a gente fala que não tem cura, e a gente vai ver muito isso dentro até mesmo das igrejas. Não só pastores, mas padre, líderes, a gente vai encontrar essas questões. Falando isso aqui para vocês, porque é uma aula fechada e a gente pode fazer isso, né? Então tá, o que traz respeito à psicanálise, o que nós, terapeutas, podemos fazer é tomar muito cuidado enquanto terapeutas, né? E se acontecer, usar a associação livre, mas não ficar preso no atendimento, viu, gente? É sério. Bem, a aula hoje eu acho que ela vai ser um pouco mais curta, porque senão a gente ia ficar falando aqui
a mesma coisa o tempo todo. Então, a gente tem na psicanálise, né? A perversão, a estrutura clínica, caracterizada de forma como o sujeito se posiciona em relação à falta da estrutura construtiva, a psicose, que é a perca de contato com a realidade, que a gente já trabalhou, a perversão, caracterização por desvio, pulsão e negação. Nath, como a gente já está falando de igreja, quem eu classificaria na Bíblia como um psicopata? Quem eu poderia classificar, né? Na Bíblia, uma pessoa classificada como psicopata. Eu não me recordei de ninguém. Conversando aqui, vocês entenderiam de alguém que poderia ser classificado como psicopata, além daqueles ali que fazia sacrifício a Mamon, alguns reis que faziam sacrifício de criança, Nimrod, né? Alguma coisa assim. O que vocês me falam? Eu pensei aqui em Saul, mas eu acho que não. Veja na minha mente assim, rapidinho, Saul. Saul, ele está mais ligado à esquizofrenia, né? Ah, esquizofrênico, sim, verdade. É. Vamos, gente, me dê uma luz aí. Alguns dizem que Judas seria, mas Judas arrependeu, né? Não tem a questão, Judas não arrependeu? Sim, Então, É bem relativo, né? Porque houve o arrependimento, mas um arrependimento que levou a ele ao suicídio, né? uhum, Na, no, no- na verdade, não sei se posso colocar dessa forma, mas ele não voltou lá para pedir perdão a Jesus. Ele foi e se suicidou. Então, é bem complexo essa questão aí. é, Dá um bom debate. tá, né? Porque se o que a gente entende que o psicopata ele não tem arrependimento, ele não volta atrás, ele é analista, né? Ele analisa sua presa, ele trabalha ali meio na surdina, como diz, né? Então, não consideraria mesmo Judas como um psicopata. Agora, só um comentário. A gente sempre, quando fala, né, dos transtornos na Bíblia, a gente sempre pensa nos homens. Mas será que também não temos mulheres com transtornos na Bíblia? Olha, depressivo, sim, né? A gente acha muito, muito, né? A gente acha ali Ruth, Noemi, não, Ruth não, Noemi, Ruth também, Noemi, foi, né? aham. Ela é considerada bem depressiva, Eu creio também que a mulher do fluxo de sangue, né? Porque depressão, uma pessoa há muito tempo sofrendo, e em meio a esse sofrimento, isolamento social, eu creio que o exato. emocional de uma pessoa dessa não fica legal. Então a gente vê também a mulher do fluxo de sangue.
É. A gente tem um livro, na verdade não, né? A gente tem não. Tem um livro da doutora Ana Beatriz, que é Mentes Perigosas. É um livro, acho que, não sei a época que foi escrito, eu já li esse livro. É um livro Eu, muito bom. eu já li Mentes Depressivas, dela também, de Ana Beatriz, muito bom. Então, os Mentes Perigosas fala muito sobre isso aqui que a gente trabalhou hoje. É por isso que eu falei para vocês, a aula, gente, ela é só para despertar, porque existem muitas coisas, né, que a gente precisa aprender. E realmente, esses dias mesmos aqui na minha cidade, eu estou ouvindo muitas pessoas a questão do luto, né? E, inclusive, eu vou fazer atendimento de uma pessoa na segunda-feira. Ela está de luto pela perda do esposo. Uhum. E eu estou lendo algum material aqui, mas se a senhora tiver algo para me indicar, eu agradeço em Tá. relação a esse tema, o luto. É, eu até não tenho muito material, mas se você quiser, eu te dou algumas dicas, Pronto, agradeço. tá? Eu te dou algumas dicas assim, que dá muito certo aqui na minha terapia com luto, né? Mais alguém quer se pronunciar? Cadê os bibliocêntricos aí, gente? Bem, o que acredito que seria importante eu estar passando para vocês é exatamente isso. Creio que ficou, não vou nem perguntar se ficou dúvida, porque fica, tá? Fica dúvida, sim. Acho que foi a aula que eu mais pensei, que eu mais falei assim, meu Deus do céu, é tanta coisa e ao mesmo tempo fica batendo na mesma tecla. Porque todo artigo que eu li, todo livro que eu fui pesquisar, fala sempre as mesmas coisas. Então, não tem nem tanto o que dizer, assim, sobre, né? Algo que eu achei interessante aqui, que é escrito por Fontana, que ele fala assim, ó, como as pessoas com transtornos de personalidade antissociais não se experimentam como uma figura materna amorosa nos meses iniciais. Então, você, tudo vai para o mesmo lugar, tudo falando que eles não são, que eles são mentirosos, que eles são enganadores, que eles são perversos, sempre vai estar batendo nessa tecla. Então, acho que o que a gente precisa buscar é essa estrutura, né? Falar sobre isso, ver essa questão aí, e o que nós, como terapeuta, nós vamos fazer. Porque o que eu vi aqui é que todos nós, né, fugimos de atender uma pessoa com psicopatia, né? Não sei o que o Wendel vai falar para nós depois, né? Gente, para com isso, vocês têm que atender, né? Mas vamos olhar para isso, ver o que a gente pode ainda aprender mais sobre essa questão. E se vocês não têm mais nada a me perguntar, a gente vai encerrar. Ou vocês têm? Para mim, tudo tranquilo, pronto. Aí eu fico aguardando a sua indicação sobre o luto. Tá. Não, por mim também estou satisfeito. Tá satisfeita? Vanessa, Carlene, Tudo bem. tudo bem? Então a gente pode encerrar? Sim, Sim, pode. Aline, Sim. Aline, agora é com você.
Então, se está tudo bem, né? Boa noite para vocês. Revejam a aula, qualquer coisa pode me perguntar, porque vai que eu aprendo mais alguma coisa e eu não falo tanto sobre o mesmo assunto, né? E a gente vai trocando experiências. Então, boa noite, pessoal, também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nath. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Suelen. Esperar. Boa noite. Eu vou esperar aqui a Aline.